falam que no mundo existem algumas poucas narrativas e que elas se alternam nas mais diversas possibilidades. Sejam elas amores impossíveis, vinganças, irmãos gêmeos, uma mãe atrás de um filho. Esses exemplos são apenas algumas das tramas clássicas que vira e mexe aparecem por aí. Então me diga, pense numa novela com um triângulo amoroso com duas irmãs disputando o mesmo homem. E assim, para rechear esse conflito, o homem em questão tem uma classe social diferente dessas duas irmãs. Tá pronto o sanduíche, né? Nada mais folhetinesco do que isso. Ainda mais combinado com personagens de tipo bem humorados e escrachados. Pão Pão Beijo Beijo é aquele tipo de novela que você sempre escuta falar, mas nem sabe direito o porquê. Hoje no Recapitulando, eu, Matheus Guimarães, junto do meu amigo mofista Marcelo Fonseca, vamos analisar e entender os motivos que tornam essa novela um clássico inesquecível entre a geração mais velha. Antes disso, não deixe de seguir o Recapitulando no Instagram, hein? Por lá, a gente é o @podcast Recapitulando. Tá, mas se você acha que só o Instagram não é suficiente para ativar a sua memória, então vai lá, bobo, assina a gente no seu tocador de podcast favorito. Estamos no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts e por aí vai. E você acha que a gente para por aí? Não, a gente é finíssimo. A gente também está no YouTube, então qualquer coisa você vai lá, assina o canal e é isso. Exato. Agora relaxa, pega o seu sanduíche de coração e vem com a gente ouvir esse debate de hoje. Recapitulando. Agora me diz, Matheus, por que Pão Pão Beijo Beijo? Olha, Marcelos, eu queria começar com uma reflexão de pensadores assim muito grandes no cancionário brasileiro. É a dança do maxixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Ficou horrível, mas é basicamente essa a história da novela. Você acha que a dança do maxixe foi inspirada em Pão Pão Beijo Beijo? Com certeza tá ali o fator alimentação, sanduíches, lanches e afins. E um homem disputado por duas irmãs. Pronto. É uma música que veio anos depois, mas livremente inspirada. Se duvidar, foi até o autor no pseudônimo que escreveu a letra, compôs essa belíssima melodia. O Walter Negrão chegando pro El Chan, assim, com o bloquinho de notas dele. Ai, você está pensando, que besteirol, né? Mas assim, digamos que, sei lá, quando a gente falava de, sei lá, Vale Tudo, falava de Tieta, você sabe mais ou menos a história por cima, assim. Mas Pão Pão Beijo Beijo, pra mim, era só Pão Pão Beijo Beijo, assim. Uma novela com um nome muito esquisito, um nome excêntrico, porém, a gente não sabia a história. Mas como a novela voltou agora para o canal Viva, com as pessoas pedindo a novela há milhões de anos, uma novela do Walter Negrão de 83. Exato, de 83. Nós falamos assim, por que não dar uma chance e dar um play na novela? Não é mesmo? Exato, nesse clássico que as pessoas vinham pedindo muito. Assim, quem é do mundinho Telenovelas Brasil sabe que tem uma leva de pessoas que sempre pedem as mesmas coisas e que era o sonho de princesa dessas pessoas ter uns clássicos assim muito antigos, não vale a pena ver de novo, né? Quem nunca ouviu, tipo, ai, não, que novela boa, foi Feijão Maravilha, né? Umas coisas aleatórias, assim. E chegou o momento, gente, o Viva veio aí e ele começou a atender, assim, ele sempre atendeu esse pedido dos mofistas, né? Mas agora veio Amor com Amor se Paga, agora tem Pão Pão Beijo Beijo reprisando, daqui a pouco vem Locomotivas, ou será que já cancelaram? Já nem dá mais pra saber. Não, até porque agora era Locomotiva está desde o início do ano passado para entrar. Acho que só Locomotivas é mais prometida do que Força de um Desejo, que já escalaram e já caiu umas 3 vezes. Mas Total. enfim. Alguma coisa volta aí no projeto Resgate aí, uma hora vem aí. Mas também é tanta novela, você vai conseguir ver tudo? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver nada.
Eu consigo ver sim, ouvir o público. Sim, eu assisto. Eles que acham que a gente não assiste mais novela, que é mentira. Exato. Mas por que falar de Pão Pão Beijo Beijo? Vamos ao que interessa, que o público tá sedento, né? Aqui no Recapitulando foi porque ela voltou no Viva, como o Marcelo comentou, e porque o público tem muito carinho, vai ver às vezes é só pelo título da novela, por uma coisa ou outra que lembra e não lembra tanto a história. E a gente está aqui hoje para debater um pouco sobre a história, sobre algumas coisas que a gente entende que são o apelo da novela, o apelo mais na memória afetiva. Enfim, porque a novela está no começo, pelo menos nesse momento que a gente está gravando, no Viva, ela está ali nas primeiras semanas, a gente assistiu e a gente acha que é bacana falar sobre. Exato. Vamos lá. Você quer falar da história? Eu acho que antes de tudo vamos abrir com a história, porque eu acho que é importante. É muito simples, gente. Basicamente a gente já falou 2 vezes da história, mas detalhadamente é. São 2 irmãs de uma família rica que mora na Barra da Tijuca, que são a Luísa e a Bruna. Bruna, vivida por Elizabeth Savala, a Luísa por Maria Cláudia. Aí, nesse meio tempo, ela tá numa festa, aí ela volta de uma festa trilouca dirigindo um Gol 82. Um Passat, eu acho. É uma coisa por aí. É os carros quadrados feios dos anos 80. Se não é Fusca, ou é Kombi, ou é esses Gol com cara de Passat. É isso que tem. Exato. E aí ela atravessa ali, gera um acidente com o Cláudio Marzo, que é o galã motorista de ônibus, e atropela o carrinho de frutas do Sorô, que é o personagem do Arnaldo Rodrigues. E ela sai, gera esse acidente e pica a mula, nem olha para trás. O que acontece? Um motorista de ônibus, o Ciro, ele perde o emprego e o outro, coitado, perdeu o carrinho dele de fruta porque foi completamente destruído pelo Velozes e Furiosos da Elizabeth Savala. A Elizabeth Savala, a personagem dela, que é a Bruna, é uma rica, bem escrota, bem anti-heroína, que é bem diferente dos papéis que ela vinha fazendo do final dos anos 70. E tem essa irmã dela que é boazinha, trabalhadora, bem boazinha, bem perfil de novela das 6. Bem galera. Bem galera, ela é jovem. Tá tendo a festa de noivado. Depois tem a festa de noivado da Bruna com a personagem da Savala com o do Edwin Luiz, que é o Júlio. E aí chega o motorista de ônibus, o Ciro, o Soró. Eles vão pro apartamento onde tá tendo a festa e falam assim: olha, eu quero justiça porque você atropelou e não deu socorro e a gente perdeu o emprego. Meu Deus, vamos expulsar, que absurdo. O Soró perdeu a barraquinha, que era o ganha-pão dele. E aí eles são expulsos, e aí no fim essa Bruna fica muito preocupada e fala: amanhã vocês vêm conversar comigo que eu vou arranjar um emprego para vocês. A Luísa fica preocupada, porque a Bruna cagou. Mas assim, rolou ali uma situação em que a Bruna ficou meio mexida com o motorista de ônibus, com o Ciro. Ela gera assim, mas ela nega. Mas ela mexe ali com os sentimentos dela, e como assim mexe com o da Bruna, que também fica interessada nele também, de certa forma. Aí no outro dia eles voltam lá e ela arranja um emprego para eles, pro Soró no sítio da família, e o Ciro acaba virando secretário pessoal da Bruna. Uma ótima forma de você quer conquistar alguém, dê um emprego para a pessoa. Na economia brasileira de hoje, nossa, se derem um emprego para pessoa, um CLT. CLT, hoje em dia. Casa. E aí, o Ciro, ele vai crescer na empresa e vai ascender socialmente. E enquanto isso, a Bruna finge não gostar dele. Mas ela já tá ficando mais interessada nele. E a Bruna dá claros sinais no 3º capítulo que ela tá afim dele. Que ele vive falando, não, porque a sua irmã... E ela, por favor, vamos não falar da minha irmã? Quem entendeu, entendeu, né? É isso. Tem mais alguma outra parte que você gostaria de comentar? Eu acho que essa é a trama principal da novela. É esse triângulo que vai acontecer ali entre o Ciro, a Bruna e a Luísa. É isso, ele vai querer ascender socialmente para conquistar a Bruna e eu não sei, realmente a novela, como a gente comentou, tá no início, eu não sei até onde é. Tem um pouco de desejo ali entre os dois, mas também não sei até onde é uma vontade dele dar uma lição nela, porque ela é uma mimada, uma escrota. E pelo que eu andei pesquisando, andei lendo, etc., eu acho que o principal que talvez pegue um pouco mais o público é aquela diferença ali das tramas entre o núcleo
nordestino, o núcleo de imigrantes e o núcleo italiano da família da Bruna. E qual é o negócio da família da Bruna? Ela é neta da Mama Vitória, que é dona de uma rede de cantinas italianas. Sim, a novela se passa no Rio de Janeiro. Essa é outra história. A Bruna é neta da Mama Vitória. Esse é o negócio da família, as cantinas italianas. E, ao mesmo tempo, o Soró traz para o Rio de Janeiro a família dele, porque ele tem origem nordestina, então ele traz as irmãs, eu não sei bem ao certo, são 3 ou 2. E não fala o estado, né? Só fala que ele é nordestino. Ele é nordestino, é. Você começa bem, né? Em toda a nossa pesquisa tá assim, tá? Não é que nós não sabemos. E aí, a Laura Cardoso, que é a mãe, e aí cria-se um paralelo entre a família italiana de classe média e a família nordestina. E basicamente, o Walter Negrão tinha planejado essa novela para se passar em São Paulo. Mas por questões burocráticas, ela teve que ser transferida para o Rio de Janeiro. Ele conta que ele até fez uma pesquisa ali para tentar transformar esses italianos em portugueses. Mas ele conta que os portugueses eram muito tristes, não tinha piada. Não são palavras minhas, são palavras do Walter Negrão. Ele resolve trazer a família italiana de São Paulo, vão à falência, leva eles para o Rio de Janeiro, para uma chácara, e aí o Soró vai trabalhar nessa chácara e vai ter um maior envolvimento ali entre as famílias, vai ficar mais próximo, tanto que ele comenta que as mães italianas, a Mama Vitória e a mãe do Soró, são personagens iguais, ali os filhos acabam se tendo um envolvimento amoroso, a irmã do Soró com uma das netas lá da Mama Vitória. Também tem o Soró, que forma uma dupla com um dos netos da Mama Vitória. Walter Negrão tenta resgatar alguma coisa ali similar ao Shazam Xerife, que ele já tinha feito nos anos 70, que é uma dupla com um forte apelo infantil, uma dupla ingênua e etc. E só reforçando sobre quem... Porque tem um núcleo ali da Bruna e da mãe, que elas ficam no condomínio da Barra da Tijuca, quando a Barra era só mato. Especificamente, quem vai para essa chácara, e pelo que eu entendi, acaba tendo esse link maior com a família do Soró, são os tios da Bruna. Os tios têm uma cantina em São Paulo, eles vão à falência, e aí eles vão para o Rio de Janeiro para ficar perto da família. Então é um subnúcleo ali da família, entendeu? São os tios e os primos, assim. E também dão muito destaque para a personagem da Regina Dourado, que é o primeiro, na verdade, personagem dela com grande destaque na TV, que ela é irmã do Soró. Ela já é uma solteirona que foi abandonada no altar, assim, diversas vezes. E ela faz literatura de cordel. Ela conta a história dela de uma forma engraçada, um personagem muito simpático, muito cativante, que também tem um envolvimento amoroso com o personagem do núcleo italiano, que é o genro ali, folgado. O Didio. Então, o Didio. Então, acho que essa é a parte um pouco mais apelativa no sentido de popular, de engraçada, de próxima do público. Então, acho que talvez por isso a novela seja mais lembrada e cative mais. Mesmo o núcleo principal ali, a trama principal, sendo bem boa e bem clássica. Total. Eu acho que eu fiquei muito pensando, assim, quais são os motivos que tornam Pão Pão Beijo Beijo essa novela que a geração mais velha, que hoje tem 40, 50 anos, que é uma novela de 83, fiquei pensando um pouco nisso, assim, mas eu acho que ela funciona da mesma forma que pra nossa geração Z, Chocolate com Pimenta é uma novela que todo mundo lembra, porque é uma novela clássica, uma história, no caso de Chocolate com Pimenta, fala de vingança, você tem personagens bem-humorados e você tem situações ali que são bem mastigadas. E virou um hit, assim, na nossa geração é um hit. A novela tem 20 anos, a gente continua falando dela. Eu acho que é o mesmo lugar, Pão Pão Beijo Beijo, pra essa geração que hoje tem 40, 50 anos. Não sei, eu fico pensando se ela não tem elementos ali, essa doçura, essa quase como se fosse uma ingenuidade. Que eu sinto que as pessoas sentem um pouco de falta. Não sei, acho que a gente lê muito isso, assim, tal novela tem muita violência. Você, assim, os 3 primeiros capítulos são acontecimentos banais, assim. Ok, assim, ela atropelou, a Bruna atropelou o Ciro e o Soró ali naquele acidente, mas ninguém morreu, não capotou carro, sabe? Não sei, eu acho que fica nesse lugar mais ingênuo da coisa. E que o Walter Negrão sabe fazer muito bem, né?
Não é por nada que ele escreveu várias novelas nessa linha. E de muito sucesso. Exato, eu acho que o público sente falta realmente dessas novelas mais despretensiosas nesse sentido. Como você falou de Singelo, não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que tem o fator memória afetiva conta muito, porque o tempo era outro, por mais. Gente, tem pessoas, não estou desmerecendo a novela, não, mas assim, Salve Jorge, por exemplo, não é um arrasa-quarteirão, não é um sucesso, não é uma trama regular. É, em diversos quesitos, assim, direção e etc. E tem gente que ama Salve Jorge, que tá ali reassistindo intensamente, rolou até na época da Favorita ser anunciada, antes da Favorita ser anunciada, não vale a pena ver de novo, rolou até uma mini campanha ali entre a bolha noveleira e tal. Sempre tem aquela novela que você sabe que não é boa, assim, que não é, nossa, uma grande novela, mas tem o fator afetividade. Eu acho que isso parte para grandes novelas, assim, da década de 70 e 80. Não falando Uhum. que também elas sejam irregulares e tal, porque eu, sendo bem sincero, não assisti todas essas novelas, mas elas contam muito pro público querer tanto rever, né? Sim, sem dúvida. Eu achei esse fator de memória afetiva, até de uma questão de ser uma outra realidade, assim. Quando você pega essas novelas dos anos 80, é um outro mundo, né? Um outro universo, e tem um outro ponto que conta. Não sei se você sentiu isso quando você assistiu esses primeiros capítulos, mas a trama é muito ágil. Sim. Os capítulos são ágeis. Porque eu assisti os primeiros de Amor com Amor se Paga, cara, é enrolado. Enrolado. Quem sabe um dia eu não pegue e assista, mas assim, hoje, eu não sei se eu tenho capacidade de conseguir. É uma capacidade, eu não sei se eu consigo prender minha atenção por 35 minutos assistindo um episódio que é A Manivela. E o Pão Pão Beijo Beijo tem uma questão de uma agilidade. Não sei se você sentiu isso, eu senti muito isso. Eu senti. Eu tava até me programando para comentar, porque as cenas são curtas. São Uhum. cenas, assim, super rápidas, se desenrolam bem. O primeiro capítulo, ele é totalmente focado no núcleo principal. Não tem nada de secundário ali. Talvez um pouco daquela família, mas enfim. E a trama se desenrola bem, sem ser atropelado, mas com cenas ágeis. E a história vai andando, é bem ágil. Enfim, falei, não acrescentei nada do que você falou, mas é isso. Não, eu acho que não, você acrescentou sim, mas eu acho que vai um pouco, talvez, de uma questão de direção, talvez isso transforme, deixe ela atualizada. Porque a gente sabe que ela é antiga, mas ela não tem cara de uma novela antiga. Sei lá, se a gente pegar umas novelas ali, por exemplo, Baila Comigo, que acho que é 2 anos antes. Cara, é arrastadíssimo Baila Comigo. Ok, faz parte, mas o Walter Negrão deixou a trama de um jeito tão ágil que eu acho que isso também capta. Por mais que a gente tá falando de um outro período, estamos falando de quem estava assistindo televisão nos anos 80. Exato. E era um outro ritmo. Me parece trazer uma certa agilidade e um certo dinamismo que não se via em tramas da mesma época. E até porque é um horário cedo, era das 6, não era? Era a novela das 6. Então, é aquilo que eu acho que funciona sempre. Um arroz com feijão bem feito, uma trama clássica bem feita, bem escrita, ela sempre vai fazer sucesso. Exato. E uma coisa que eu gostei também, tudo bem que são os primeiros capítulos, a gente sabe que depois isso muda. Mas ela tem muito externa, né? É uma novela muito Solar? iluminada, solar, tem muita cena externa, né? Traz uma diferença, né? Traz uma novidade, tem núcleo jovem. Eu acho que o horário das 6 tem que ter um pouco desse apelo também. É o público, são donas de casa e você tem não obrigatoriamente, né? Mas você tem que pegar também um pouco do público infantil, infanto-juvenil que está passando por ali. Não que novela tenha que pegar necessariamente esse público, mas é um plus, e eu acho que ele conversa bem com isso. Também conta, né, para esse fator de memória afetiva. Sim, Enfim, nos primeiros sim. capítulos me pareceu uma boa novela, assim, tudo muito dentro tudo funcionando. Por mais que tenha um pouco dessa salada, assim, era para ser em São Paulo, mas aí transfere para o Rio. Isso, aquilo. Enfim, eu acho que funciona. Tudo foi muito bem costurado. Sim, é exatamente isso que você disse. Claro que assim, tem questões que foram adaptações e eu acho que funciona. Eu não sei, eu não. Claro que é esquisito, né? Se pensar uma rede de cantinas no Rio de Janeiro, não faz sentido nenhum. Mas de qualquer jeito, sei lá, não me parece
não sei, funciona. É isso que eu sinto. Eu acho que é uma novela bem feita, porque ele não... Você tem ali um triângulo amoroso. Uma personagem que tá gostando de uma pessoa e se nega até o último. E por isso ela acaba ficando até mais amarga do que ela naturalmente já é. Eles têm características tão clássicas, e é isso, o clássico sempre funciona. É um folhetinesco, né? Total. E tem também o Mistério, que é um clássico ali do Walter Negrão, que é a origem do Ciro, né? É um Sim. personagem que ele tá fugindo de alguma coisa, ele tem um segredo, um passado, isso ficou muito claro desde o primeiro capítulo, assim, sem... que é muito bom, como contar histórias, né? Que é o culto ali do personagem, essa origem dele, você vê que é uma questão para ele desde o primeiro capítulo, mas isso não é Uhum. abordado. Você Não. entende, tá nas entrelinhas. E ao mesmo tempo que às vezes a novela ela não se repete, ela reforça a história. No segundo capítulo a gente tem um flashback gigante de uma coisa que acabou de acontecer no primeiro. Você entende que a novela tem essa necessidade de se reforçar, de explicar o que está acontecendo para o público. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem pequenas sutilezas, tem a história do Ciro, da origem dele e tal. Isso é interessante também, isso pega o público. Sim, sem dúvida. E você começa a perceber o quanto que esse passado do Ciro o incomoda. Toda vez que o Soró vai, na ingenuidade dele, pega uma foto sem querer e fala, nossa, quem é esse? Ele, acho que isso é no terceiro capítulo. No segundo acontece Do também. segundo. E aí ele fica, não, não, larga isso daí. Não me pergunte mais nada. Você vê que ele tem um mistério, ele é um personagem com camadas e que ele quer provar e tem uma ambição ali no personagem, que isso que é legal também. Isso eu acho que é uma das coisas legais da trama. Não existe um mocinho bonzinho, a dama romântica que espera na janela. Não tem, porque mesmo a Luísa, que é a outra, ela tá agindo para porque ela quer esse homem próximo dela. Ela age Uhum. como? Com o poder que ela tem, que é o poder financeiro, o poder monetário. Então ela vai lá, dá o emprego pro cara. Ela tá agindo, ela não tá esperando acontecer e ficar, meu Deus, que esse homem me olhe. Não, isso é bem legal também. Isso tira os personagens daquele lugar, aquelas mocinhas clássicas, chatas, sem Nossa, graça, esperando o príncipe encantado na janela. Acho péssimo. exato. E a Bruna, nesse início, a personalidade dela é muito maior, né? Assim, Uhum, ela, mais do que a da irmã, ela é uma anti-heroína, praticamente. Ela uhum. erra ali, ela é escrota e ela atropela o cara e foge, etc. Mas ela é a principal figura, assim, desse início. E aí ela tá de casamento marcado, mas ela tá interessada naquele outro homem, enfim. É uma diferença também desse... É um folhetim clássico, mas com personalidades ali, né, que trazem diferenças, assim. Sim, os personagens, de certa forma, estão atualizados, né? Por É. mais que a gente tá falando de uma novela dos anos 80, que muita coisa mudou de 80 pra cá, mas os personagens estão atualizados ao que era o... Porque aquela história, sei lá, se tivesse sido escrita no início dos anos 70, no meio dos anos 70, ela tinha uma outra cara. Total. Mas uma coisa que eu acho curiosa nas tramas, e principalmente, e é um tipo de estereótipo que eu sinto que ele tá ficando datado, que acho que é um tipo de TV que a gente via nos anos 70, 80, até 90, são as pessoas com características comuns, assim, que não tem nada a ver. Os italianos que falam alto, do bexiga, da moca, dono de cantina. Aham. E aí você tem os nordestinos que não tem estado, né? Os caras não vêm do Ceará, vêm de Pernambuco, vem do Sergipe. Eles são nordestinos, como se fosse uma coisa só, né? E, de certa forma, uma coisa que se você parar pra pensar, você vê como você evoluiu na representatividade, né? Assim, ou seja, ali acabava sendo por mais que tenha intenção de reproduzir xerife Shazam e tal, não sei o que, você tem uma questão de um alívio, usar a ingenuidade da pessoa que veio do sertão como alívio cômico. É complexo, né? Mas isso é anos 80, né? Exato. Eu fiquei pensativo, assim, sobre Soror, um personagem negro, né? E também um pouco sobre aquela relação de, nossa, quem vai lá salvar ele Uhum. e lutar atrás dos direitos dele é o motorista de ônibus, o cara branco. Enfim, o máximo que ele faz é anotar a placa do ônibus, mas ele nem do carro da Bruna, mas ele nem sabe o que fazer com isso. Então, mas enfim, como você comentou, são novelas dos anos 80. Eu acho que o Viva já deixou isso bem claro no início dos capítulos, né? Que
São obras que reproduzem comportamentos da época, enfim, não tem como. A gente já comentou também sobre isso, sobre fazer esse tipo de avaliação, sobre separar e etc. Então a Sim. gente comenta não diminuindo a obra, não falando que, nossa, não dá para assistir, meu Deus, eu pelo menos não sou desse time. Acho que independente do que aconteça, é um recorte de uma época e se você não consegue assistir, ok, respeito, mas eu acho que tem que passar. E é válido como debate, né? Como uma coisa que a gente traz para analisar sobre como mudou, Total. basicamente, sobre como tem comportamentos que hoje não casam mais daquela forma. Até principalmente estereótipos, assim, são coisas que ainda acontecem, a gente não pode negar, mas estão caindo em desuso, ainda bem, né? Ponto que você chegou, eu ia chegar também, que quando a gente faz aqui é só para mostrar até quanto que a gente caminhou também, é bom ver como que era. A questão do nordestino me incomoda ali também, mas os italianos, que parece que saíram tudo do núcleo do Poderoso Chefão, também dá um pouco de, tipo, beleza. É, que fica aquele Incômodo, né? sotaque, fica incômodo. Que é uma coisa que eu acho que hoje, quando se utiliza dessas vertentes, elas são um pouco mais bem trabalhadas, assim, que eu acho que é, por exemplo, o caso de Além da Ilusão, que não sei se é o episódio que virá ou vem na ordem aqui, mas você tem ali uns personagens italianos, mas tem uma coisa de tentar. Claro que tem aquela coisa camp, gritando, mas eu sinto que você tem ali um trabalho um pouco menos estereotipado do que quando você tinha nos anos 80. Tudo bem, porque também você tá nos anos 80, né? Não tem, essa novela é deliciosamente extravagante, exagerada. Exato, uma Isso, delícia. e ainda que é bem no início dos anos 80, a gente nem tá falando do fim, né? Então, assim, a Elizabeth Zavala com um blush marcado, vermelho, assim, a bochechona toda vermelha. O As. vestido dela no noivado, dela e da Bruna, são 700% anos 80, assim, é delicioso. Sim! Não, e as interpretações são over the top, assim. Elas são todas over, é tudo over. Porque é os anos 80, né? E quando eu falo assim que é over, não é nenhuma crítica, é como era feito na época. Eu acho que vale, eu acho que é gostoso ter. E uma coisa que é impressionante, as fitas estão muito bem armazenadas. Os estão. A imagem tá boa. Vale tudo que é mais nova, tem uma fita que eles ficam verde uma hora. Verdade, é um clássico, mas tá bem feitinho, tá bem guardado mesmo. Não Tá? tinha reparado nisso. Essa ficou na câmera E fria direito. ela foi reprisada, a nossa pesquisa vocês podem ver que tá on point. Deixa eu ver se a novela Foi em reprisada. 90. Vale a pena ver de novo de 90. Uau. E agora acabou de entrar no Viva. Tudo viva. Para todo sempre armazenada no arauto do Globoplay. Do Globoplay. É isso, é Para, ótimo. não sei, assim, eu fiquei interessado em ver mais alguns capítulos. Talvez não sei se assistiria inteira, mas assistiria uns capítulos pincelados, assim. Eu também não. É muito difícil assistir uma novela inteira. Eu tô ali com o Pantanal, eu tô lutando. A gente que trabalha assim, né? Então é complicado, mas eu acho que é uma novela que valeria a pena, assim, que é aquela novela para você ligar, e foi o que eu fiz, assim, eu liguei, eu deixei rolando, eu estava acompanhando ao mesmo tempo que eu estava fazendo outras coisas aqui. E é gostoso, é isso, sabe? Você entende o que está acontecendo. Novela boa é assim, né? Novela boa é que você liga, você deixa rolar, você entende o que está acontecendo e você sabe quando é o momento que você tem que parar para prestar atenção, quando você se emociona com o personagem, etc. Eu gosto disso. Eu também gosto. E eu acho que as mais antigas elas conversam ainda mais com a radionovela, que é onde assim, que é tudo muito contado. Eu acho ótimo. É tudo muito didático, é ótimo. Ainda mais a gente que é dona de casa, faz um monte de coisa, é ótimo. Deixa a novela lá ligada. Quando vem uma cena que importa, a gente presta atenção. É isso. Exato. E qual é a diferença de ser didático assim e ser didático hoje, quando os tempos são outros? Já falei a diferença, na verdade. Já Burra. falou. Perguntei, e já dei a resposta. Não, mas é isso, tipo, e depois a gente chega numa novela mais atual e critica, porque, nossa, é didática, etc. Mas, gente, os tempos são outros. Falei que eu adoro novela que a gente pode ligar e deixar passando e entender o que está acontecendo, porque é novela.
E parte do princípio que, aquilo, que a gente falou lá na abertura, que as histórias são sempre similares, o que muda é a forma de contar. Mas, cara, tem algumas coisas que não cabem hoje, que é fazer o público idiota. É que eu acho que o leque de opções que a gente tem hoje, ele é muito maior, né? Ele é muito mais denso. Não tem nem o que. Assim, se você conta uma história ruim, as pessoas tendem a largar. E não Exato, seguir. mas não é nem sobre a questão da história ser ruim, é sobre você contar mal uma história. Mas as pessoas abandonam também, porque acho que tem outras opções. Ah, eu acho que tem gente que conta aí achando que o público é idiota e ele não Não, tem. abandona. Não, isso tem, mas eu acho que, por exemplo, eu acho que tem que entender as demandas do público. E eu acho que o Walter Negrão entende super. Porque Uhum. todas as novelas dele funcionam, são novelas das seis, com histórias muito clássicas de amores impossíveis, de classes diferentes. Nunca foge muito daquela fórmula, assim. Tem um mistério, tem um personagem ali que tem alguma coisa escondida que precisa ser revelada em algum dado momento, mas não é. Mas ele conta histórias de são novelas sempre diferentes, mas bem contadas. Tanto que se às vezes elas começavam mal de audiência, chegava da metade pro final, elas bombavam. Sol Nascente é Sim. uma. Acho que foi a última que ele escreveu. Não, mas assim, a novela pode ter. Tem várias questões, né, gente? Mas assim, a novela começou mal e no final tava dando quase 30 pontos, se eu não me engano. Tipo, eu lembro que ela subiu muito. Porque a pessoa sabe contar a história. Aham. Então, é Não, isso eu isso. concordo. Eu acho ele muito engenhoso. Engenhoso é a palavra. Exato, ele entende e o mundo ficcional dele, o que ele gosta de contar, essas coisas que você trouxe, conversam muito bem com o público, com o horário em que ele sempre esteve, etc. Era mais uma observação de que, assim, funciona você ser didático e você ser explicadinho, mastigadinho, que o público vai comprar. Não adianta. Funciona, mas tem uma diferença entre você fazer isso na década de 80, como você falou, que as novelas eram mais próximas da radionovela, o tempo era outro, o ritmo era outro, e tem uma diferença entre você fazer isso hoje, que o público já entende novela há muito mais tempo, e que ele não é idiota. Você pode trabalhar um pouco com a inteligência dele, assim. Não, não precisa ser sempre tudo mastigado. Não precisa. Até porque Exato. fica chato. Mas Sim. eu acho que é isso. Se tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, por isso é. O que eu só tenho a te perguntar é por que pão, pão, beijo, beijo? Bom, essa pergunta retórica que começamos o episódio, vamos terminar, foi basicamente uma carteirada. Ponto. Foi isso. É a boa e velha Exato. carteirada. Porque o Boni queria, porque ele tinha uma amiga que vendia sanduíche. Uma coisa assim. Sanduíche na praia. Ele era amigo da Raquel. E aí, porque o Walter Negrão tinha o nome de acho que era O Condomínio, uns outros nomes pouco emocionantes. É. E aí, queria porque queria, porque na época, nos anos 80, era a moda vender sanduíche na praia, sanduíche natural. Era a dieta, era na base do sanduíche natural. E aí Eram fizeram só os bem transados. só os sanduíches bem transados. E aí eles vendem. Aí tinha. Mostra a abertura inteira fazendo um sanduíche que não tem absolutamente nada a ver, porque os restaurantes são italianos, da família da novela. Que aí no final da abertura, que assim, vai mostrando aqueles takes bonitos, né? De montando aquele lanche bonito. Ai, você achou bonito? Eu não sei se é porque a imagem é muito antiga, mas ai, são sanduíches que me dá um revertério. Tem um que passa um ovo, que vai girando o sanduíche, e tem um ovo, uma metade de ovo cozido assim, quase escorregando, triste, uma gema, mostarda passando assim. Ai, me dá um negócio esse sanduíche. Bom, e aí no final da abertura, dos sanduíches bonitos ou não, depende do ponto de vista da fome de cada um, do olhar faminto de cada um de vocês, Exato. entrega o delicioso sanduíche para uma bonita moça na praia. E é isso. Aí faz uma pergunta: tem alguma coisa a ver com a novela? Não, foi só porque o Boni queria. Porque se a novela Exato. chamar O Condomínio ou algum outro nome
também não muito agradável. Então ficou esse nome que, de tão estranho que é, as pessoas lembram. Exato. As pessoas devem lembrar pelo título. E tá tudo certo. Tá tudo Também bem. tem uma versão que eu li em algum lugar do Walter Negrão falando que vinha do ditado mineiro, pão, pão, queijo, queijo. E aí, como a novela dele tinha muita comida e muito romance, era isso e tá tudo certo também, gente. Nada faz sentido. Tá tudo bem, nem todos os nomes fazem sentido. Se você gostou de Pão Pão Beijo Beijo, continue assistindo aí no Viva, no Globoplay, e depois conta pra gente o que você achou. Você achou que a gente esqueceu de falar de alguma coisa da novela? Comenta aqui. Comenta, responde, manda uma DM, comenta no vídeo do YouTube. Fique à vontade, entre em contato com a gente e vamos debater mais sobre. E a gente adora ler as mensagens de vocês. Fiquem à vontade para mandar. E se a gente não respondeu alguma, a gente só esqueceu, mas a gente sempre lê. A gente adora o carinho dos fãs. Olha como ela é acessível, dá o anjo para ela. Se você quiser contactar a gente, onde estaremos, hein, Matheus? Conte para o nosso público. Você encontra a gente no Instagram, dando pinta por lá. Eu estou sempre como Mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E Marcelos, como a gente encontra você? A gente encontra eu como Marcelos, com 2 L's ou S, Fonseca. É isso. É isso, arrasou. Por hoje é só. Agradecemos você que chegou até aqui. Lembramos que os nossos episódios são quinzenais. Então a gente se encontra já, daqui 15 dias, com mais um tema maravilhoso. Um grande tema da dramaturgia nacional. É isso. Um beijo e até mais. Pão, pão e 2 beijos. Não, ficou horrorosa essa. Eu vou cortar. Um beijo, já acabou, já foi. Ah, tá bom. Então acabou. Pesquisa, roteiro e apresentação, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Edição, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais, Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Upbeat.